Olá, façamos a leitura dos capítulos 20, 21, 22 e 23 do livro de Números, da Bíblia Sagrada. Números, capítulo 20. A morte de Miriam. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zin no primeiro mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto para morrermos aqui com os nossos animais? E por que nos fizeste sair do Egito para nos trazer a este lugar horrível? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão afastaram-se da assembleia e foram até a entrada da tenda da revelação e prostraram-se com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis a rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: rebeldes, ouvi agora. Será que vamos tirar a água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Misericórdia. E saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Moisés pede passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo-lhe: assim diz teu irmão Israel, tu sabes de toda a luta que temos enfrentado. Como nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira das tuas terras. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado as tuas terras. Mas Edom lhe respondeu: não passarás por minhas terras, do contrário sairei com a espada contra ti. Mas os israelitas insistiram: subiremos pela estrada real. E se eu e o meu gado bebermos da tua água, pagarei por ela. E é apenas isso, deixa-me somente passar a pé. Mas Edom respondeu: não passarás, e saiu contra eles com muita gente bem armada. Assim Edom não permitiu que Israel passasse por suas terras, por isso Israel se desviou dele. A morte de Arão. Depois de partir de Cádiz, toda a comunidade dos israelitas chegou ao monte Or. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebeldes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eleazar e faze-o subir ao monte Hor. Depois tira as vestes de Arão,
e colocas em seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido e ali morrerá. E Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Eles subiram ao monte Hor, diante dos olhos de toda a comunidade. Moisés despiu Arão de suas vestes e colocou-as em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando toda a comunidade viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por ele durante 30 dias. Façamos agora a leitura do capítulo 21 do livro de Números, da Bíblia Sagrada. Os israelitas destroem os cananeus. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhe os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, eles e suas cidades. E aquele lugar foi chamado Hormá, as serpentes venenosas e as serpentes de bronze. Então partiram do monte Hor pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque nós nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Glória a Deus, aleluia. As viagens dos israelitas. Os israelitas então partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijer-Abarim, no deserto defronte de Moabe, para o leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E partindo dali, acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto e sai das terras dos amoreus, porque Arnon é a fronteira entre Moabe e os amoreus. Momento. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales do Arnon. E o declive dos vales que desce para a região de Ar e chega até as fronteiras de Moabe. Dali foram para Beer. Foi junto a esse poço que o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós cantai-lhe cânticos. Ao poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo escavaram, com bastão e com seus bordes, do deserto foram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no campo de Moabe, para o cume do Pisga, em direção ao deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, para dizer-lhe: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas. Não beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, até que tenhamos atravessado tuas terras.
Mas Sion não deixou Israel passar por suas terras. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e atacou-o em Jaza. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os Amonitas, porque a fronteira dos Amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Esbom e em todos os seus povoados. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que havia guerreado contra o rei anterior de Moabe e tomado toda a terra, desde até o Arnon. Por isso dizem os que falam por provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion, e devorou Ar de Moabe, senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camus. Entregou os filhos como fugitivos e as filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os atacamos com flechas. Esbom está destruído até de bom, e os devastamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois dessas coisas, Moisés mandou sondar Jazé, e Israel tomou seus povoados e expulsou os amorreus que ali estavam. Então eles se voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para combatê-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não temas, porque eu o entregarei nas tuas mãos, ele com todo o seu povo e sua terra. E farás com ele o que fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, até não ficar ninguém vivo, e ainda se apoderaram de sua terra. Façamos agora a leitura do capítulo 22 do livro de Números, da Bíblia Sagrada. Balaque e Balaão. Depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos, e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: agora esta multidão vai devorar tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petó, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: um povo que cobre a face da terra saiu do Egito, está acampado bem na minha frente. Peço-te que venhas agora a amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu vença e possa expulsá-los da terra, pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram levando o pagamento pelos encantamentos. Chegando a Balaão, repetiram-lhe as palavras de Balaque, e ele lhes respondeu: ficai aqui esta noite, e vos responderei, conforme o Senhor me falar. Então os chefes de Moabe ficaram com Balaão. Então Deus veio a Balaão e perguntou: quem são estes homens que estão na tua casa? Um momento. Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, dizendo:
O povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo para mim, e talvez eu possa lutar contra ele e expulsar. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos chefes de Balaque: ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vos acompanhe. Então os líderes de Moabe se levantaram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Mas Balaque tornou a enviar chefes em maior número e superiores aos anteriores. Estes chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir comigo, em vir a mim. Pois te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Peço-te que venhas amaldiçoar este povo para mim. Misericórdia. Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Mas peço que fiques aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a dizer-me. Então de noite Deus veio a Balaão e disse-lhe: já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. O anjo do Senhor no caminho da jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembaiada na mão. Então, desviando-se, foi pelo campo, mas Balaão bateu na jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs num caminho apertado entre as linhas, e havia um muro de um lado e de outro. E, ao ver o anjo do Senhor, a jumenta encostou no muro, apertando o pé de Balaão, por isso ele voltou a bater nela. Então o anjo do Senhor seguiu mais adiante e colocou-se num lugar apertado, onde não era possível se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E, ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu, e ele bateu na jumenta com o bordão. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou a Balaão: que foi que te fiz, para que me batestes 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, eu te mataria. Mas a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a vida até hoje? Será que eu tenho o costume de fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Um momento. A mensagem do anjo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembaiada na mão. Então baixou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou-lhe: por que já bateste 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois teu comportamento é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, sem dúvida, eu teria te matado. Mas a deixaria viva. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. Agora, se isso parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vai com estes homens. Mas falarás somente a palavra que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque.
Balaque encontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, saiu ao encontro em Ir, Moabe, cidade de fronteira à margem do Arnon. E Balaque perguntou a Balaão: Eu não enviei mensageiros várias vezes para te chamar? Por que não vieste logo? Por acaso eu não poderia pagar-te? Balaão respondeu a Balaque: Aqui estou eu, mas por acaso falaria eu alguma coisa de mim mesmo? Só falarei a palavra que Deus puser na minha boca. E Balaão foi com Balaque até Kiriate-Huzote. Então Balaque ofereceu bois e ovelhas em sacrifício e enviou parte deles a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. E aconteceu que pela manhã Balaque levou Balaão às colinas, aos altares dedicados a Baal. E Balaão viu de lá uma parte do povo. Façamos agora a leitura do capítulo 23 do livro de Números. Balaque edifica 7 altares. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e sete carneiros. E Balaque fez como Balaão tinha dito. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto e eu me afastarei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e te direi o que ele me mostrar. Assim ele se dirigiu a um lugar alto. E quando Deus o encontrou, Balaão lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque e assim falarás. Balaão voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto, com todos os líderes de Moabe. A primeira profecia de Balaão. Então Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa Jacó para mim. Vem, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Glória a Deus, aleluia. Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só, e entre as nações não é contado. Quem poderia contar o povo de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e tu os abençoaste muito. E ele respondeu: Não deveria eu falar o que o Senhor põe na minha boca? A segunda profecia de Balaão. Então Balaque lhe disse: Peço-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o poderás ver. Verás somente uma parte dele. Não verás todo o povo, amaldiçoa dali para mim. Então levou-o ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e tendo edificado 7 andares, altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada um deles. E Balaão disse a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. E quando o Senhor encontrou com Balaão, pôs na sua boca uma palavra e disse: Volta para Balaque e assim falarás. Então ele voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto, com o chefe de Moabe. E Balaque lhe perguntou: O que o Senhor falou? E Balaão proferiu o seu oráculo: Balaque, levanta-te e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Amém, aleluia, glórias a Deus. Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e eu não posso revogar a bênção. Glória a Deus, aleluia.
Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Glória a Deus, aleluia. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Amém, aleluia. Glória a Deus. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito. O povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: se não vais amaldiçoá-lo, também não o abençoes. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não te disse que tenho de fazer tudo o que o Senhor falar? E Balaque disse a Balaão: vem agora, e eu te levarei a outro lugar. Porque dali Deus queira, pode ser que dali Deus queira que amaldiçoes o povo para mim. Então Balaque levou Balaão ao cume do Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe disse e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Amém, aleluia, glória a Deus. Encerramos hoje a leitura dos capítulos 20, 21, 22 e 23 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.